Preste atenção nessa história se você quer se libertar do pânico e da crise de ansiedade. Eu passei 2 ou 3 anos em uma piora constante do transtorno de pânico. Tudo começou em uma terrível reunião de departamento onde eu vi professores titulares brigando como animais selvagens. Tudo o que eu queria era implorar que parassem, mas em vez disso, tive o meu primeiro ataque de pânico e, quando me chamaram, eu não consegui falar nada. Em meio ao choque, horror e vergonha daquele primeiro ataque de pânico público, fiz tudo o que a mente manda. Tentei fugir, lutar e me esconder da ansiedade. Sentei perto da porta, observei a chegada da ansiedade, analisei saídas e tomei tranquilizantes, mas os ataques aumentaram em frequência e intensidade. Primeiro, as crises começaram no trabalho, depois, durante as viagens, em restaurantes, cinemas, elevadores, telefonemas e em casa. Finalmente, até no meio da noite. Por várias noites tive ataques de pânico, mas naquela noite, enquanto eu observava as sensações de ansiedade, foi diferente. A crise estava ainda mais terrível, mas de certa forma gratificante, pois eu não estava tendo um ataque de pânico. Eu achava que eu estava morrendo de um ataque do coração. Eu tinha todas as evidências: peso no peito, dores no braço, suor excessivo, coração acelerado. A voz na minha cabeça dizia: telefone, você está morrendo, chame a ambulância. Mas minuto após minuto eu não telefonei. Tive uma sensação de sair do meu corpo e imaginei o que aconteceria se eu telefonasse. Eu ouviria o som das equipes de emergência subindo as escadas, o passeio na ambulância e tubos e fios, os rostos preocupados dos enfermeiros e, finalmente, a última cena. Um jovem médico surgindo com um sorriso afetado e dizendo: ei, você não está tendo ataque do coração, você está tendo um ataque de pânico. E eu sabia que era verdade. Eu continuava indo o inferno abaixo com relação ao pânico. E um grito saiu da minha boca, um som bizarro e ofegante soava como "Uá!", enquanto eu me percebia em meu quarto novamente. Alguns minutos depois, uma parte mais profunda de mim, talvez uma parte mais espiritual, disse as seguintes palavras às 2 horas da manhã: eu não sei quem você é, mas aparentemente você pode me machucar, você pode me fazer sofrer, mas uma coisa você não pode fazer: você não pode me afastar da minha experiência. Isso você não pode fazer. Essa é uma adaptação minha, tá? Para que facilite o seu entendimento de uma parte da história que é contada numa palestra do TED Talks, do Stephen Hayes, que é um dos criadores da terapia de aceitação e compromisso. A terapia de aceitação e compromisso, ela se baseia em alguns pilares para poder causar o que chamamos de flexibilidade psicológica. Neste vídeo aqui, eu quero resumir para você e eu espero que você assista um próximo vídeo que eu vou gravar após esse, onde eu vou te dar alguns detalhes do que levaria você a ter a flexibilidade psicológica. De acordo com pesquisas da terapia de aceitação e compromisso, quanto mais flexibilidade psicológica você tiver, menos neurótico, menos problemático, menos problemas você vai ter, mais você vai ter condições de continuar caminhando da vida. E nesse vídeo aqui eu quero te falar sobre alguns pontos desta história. Uma das coisas que aconteceu com Stephen Hayes, e que não aconteceu apenas com ele, aconteceu com outras pessoas. Eu já encontrei monges falando sobre isso. Isso também já aconteceu comigo, é o fato de, quando você está mergulhado em um problema, você pode estar buscando sair daquilo da maneira errada. E aí você está fazendo terapia, você está tomando medicamentos, você está caçando estratégias, você está se esforçando e lutando contra os seus pensamentos. Infelizmente, às vezes nada disso adianta e, infelizmente, às vezes isso está te levando
há uma piora. Por que que isso acontece? Porque estamos falando de uma coisa que é contra-intuitivo. O que é intuitivo? Intuitivo é aquilo que você faz de forma automática. Você já está condicionado a sair, a buscar estratégias de fuga de um determinado problema de uma forma comum, de uma forma através do senso comum. Por exemplo, se você caiu na areia movediça, ok? Areia movediça, uma lama, e você está afundando. Intuitivamente, instintivamente, você vai provavelmente se desesperar e vai querer fazer força e mergulhar para chegar até a borda. Porém, se você tiver caído na areia movediça, quanto mais força você fizer, quanto mais você se movimentar, mais rápido você irá afundar. Isso acontece com muitos problemas psicológicos. Se você estiver se esforçando da maneira errada para sair desse problema, você provavelmente vai piorar o problema. Entenda uma outra analogia. Se eu tiver que lutar, por exemplo, MMA, se eu quiser lutar boxe com alguma pessoa real, ok? No mundo objetivo, no mundo real, eu preciso focar nele. Eu não posso colocar a minha atenção nos juízes ou na plateia, porque senão ele vai me desferir um soco e eu vou perder a luta. Eu preciso me concentrar nele. E aí, concentrado nele, eu consigo reparar os pontos fracos, consigo me defender e consigo atacar. Só que no mundo psicológico é diferente. Se eu me concentrar no problema da maneira errada, se eu ficar dando atenção para ele da maneira errada, eu estou dando força para ele. Uma certa história, uma vez, emendando com isso, conta que um pajé estava contando uma história que dentro de todos nós tem dois lobos. Um desses lobos é o lobo mau, que incentiva você a fazer coisas erradas, a roubar, a trair, etc. E o outro lobo é o lobo bom, o lobo que incentiva você a ajudar as pessoas, o lobo que incentiva você a ter disciplina, o lobo que incentiva você a fazer o bem. E esses lobos vivem brigando dentro de cada um de nós. E aí o pajé estava falando sobre isso num círculo e o garotinho levantou a mão. E ele perguntou, se tem dois lobos lutando o tempo todo dentro de nós, qual deles vai vencer? O pajé olhou para o garoto e falou, vence aquele que você alimentar mais. O que eu estou te dizendo é que as estratégias que você está utilizando, inclusive algumas estratégias que você pode ter aprendido com psicoterapeutas, podem estar piorando o problema. E isso acontece, por que nós podemos às vezes aprender as coisas erradas com certos psicoterapeutas que se formaram e tiveram uma formação sólida? Porque às vezes eles aprendem abordagens específicas e, infelizmente, as abordagens elas possuem seu próprio paradigma, sua própria crença do que é um problema e qual é a sua forma de resolver. Só que isso não vai funcionar para todo mundo. Enquanto uns vão melhorar, outros podem, infelizmente, piorar. O cerne do que eu estou falando para você é: você provavelmente está fazendo a coisa errada. E a coisa errada é: quanto mais você continuar querendo fugir do seu problema, pior o seu problema irá se tornar. Na história do Stephen Hayes, ele está falando exatamente isso. Ele teve o primeiro ataque de pânico dele em um determinado ponto da vida dele por conta de uma situação real. E depois ele começou a fazer tudo o que vinha à mente dele, que o senso comum diz que era o caminho correto para que ele se libertasse das crises de pânico. Ele tomou medicamentos, ele fez terapia, ele procurava utilizar um monte de estratégias para vencer o pânico. Só que tudo piorava, ao ponto que, à noite ou de madrugada, ele começou a ter ataques de pânico tão fortes que a sensação é como se ele estivesse infartando, tendo um ataque do coração. Ele foi levado, ele se imaginou, sendo levado pela ambulância, isso já aconteceu algumas outras vezes, só que ele sabia que ele ia chegar lá no hospital, iriam examinar ele e iriam falar, você não está tendo um ataque do coração, você está tendo uma crise de pânico. O Stephen Hayes ele fala que era até de certa forma satisfatório pensar que estava naquele momento tendo um ataque do coração e não uma crise de pânico, porque ele já estava farto de tantas crises de ansiedade, de tantos ataques de pânico. E o que acontece? O comum é que você seja levado, quando você está tendo crise de ansiedade ou ataques de pânico, ao que chamamos de
esquiva experiencial. Ou, para ficar mais claro de entender, fuga da situação ou das sensações. Esquiva experiencial é tentar se desviar, é tentar fazer de tudo para sair daquilo. Então, por exemplo, né, as sensações vêm e tudo que você faz é o que eu faço para parar isso agora. Vou segurar o gelo, vou tomar remédio, vou me encher de Rivotril ou alguma coisa desse tipo. E o problema é que o comportamento de fuga, ele pode estar piorando o seu problema. Então grave isso que eu estou te falando. Esquiva experiencial, ou se esquivar da experiência, tentar fugir da experiência do pânico, pode ser o fator mais importante, ou que está mais conectado à sua piora constante, ou à sua incapacidade de melhorar. Pode ser que você tenha tido pânico aí, já faz há muito tempo que você de repente está se medicando, há muito tempo você já fazendo terapia e você não melhora. Por que você não melhora? Acredite, provavelmente a chave é essa. Você está fugindo de uma coisa que você deveria permitir que ela surja e você teria que aprender a lidar com ela. A terapia de aceitação e compromisso, ela vai de uma forma contraintuitiva. Eu te sugiro você assistir a palestra da qual eu tirei esta história e você vai ter uma noção do que eu estou falando. Mas o que você faria? Ao invés de você reprimir a sensação, querer expulsar ela de você, ao invés de você fugir dela, você precisa abrir espaço para ela. Provavelmente isso foi o que você nunca fez e é o que eu estou te pedindo para tentar fazer. Só que é lógico, você precisa fazer da maneira correta. Então, o que seria abrir espaço? É como se tivesse uma energia, e é uma energia dentro de você. O teu corpo está querendo processar alguma coisa. Ele traz uma sensação que eu sei que é desconfortável e que dá medo. Só que a forma como você interage com aquilo, interagindo de uma forma a fugir, a ficar nomeando e chamando aquilo de perigoso, cria gatilhos. Vamos lá, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas ele vai te ajudar. Se você conhece uma pessoa e todo mundo te falou que aquela pessoa é uma pessoa ruim, uma pessoa horrível, só os seus pensamentos sobre ela, e toda vez que ela se aproxima de você e você foge dela porque você pressupõe que ela é uma pessoa ruim, e você dialoga mentalmente que ela é uma pessoa ruim, a cada dia que você pensar sobre ela, você provavelmente terá mais medo. Você está fazendo isso com as suas sensações. As sensações vêm, sua mente nomeia elas primeiro, né? É a ansiedade, é o pânico vindo. E você foge. E você foge, você foge, você foge e nada melhora. Vou te dar uma última analogia para você entender melhor. E aí a gente vai prosseguir para o final do vídeo e eu vou resumir para você. Imaginemos, tá, que você tem fobia social. Só que a sua fobia social é um ponto de... O seu único problema é que você não consegue falar com um monte de gente, numa sala com um monte de gente. Mas você vai ao supermercado, você trabalha, etc. Você só não consegue, por exemplo, em grupos no seu trabalho, na sua faculdade, ou na sua escola, se sentir muito mal. Você até mesmo chega a ter crise se você tiver que falar em público, falar com um monte de gente. E aí o que acontece? Esse é o seu problema, tá? Você tem uma vida normal, porém, em grupos de pessoas, quando você precisa falar, você fica mal. E aí um dia você tem a oportunidade de trabalhar home office ou de estudar em casa através do mundo virtual, da internet. E aí, tendo essa oportunidade, você decide simplesmente não sair. Você pede comida pelo iFood, você pede ao supermercado que ele entregue as suas compras na sua casa e você fica 1 ano sem sair de casa. Ok? Um dia você é forçado a sair, por exemplo, sua empresa, sua escola volta, né? Tô até narrando uma espécie de pandemia. Você fica muito tempo em casa e aí você é obrigado depois a sair. E quando você sai, você verifica que você está mais sensível do que anteriormente, do que antes desse período de isolamento. Antes, você ficava nervoso quando tinha que se expressar a um grupo de pessoas. Agora você sai e você vê algumas pessoas vindo na sua direção, você já fica em estado de alerta. Por que isso acontece? Porque você ficou mais sensível, você fugiu. A sua atitude de se isolar foi uma atitude de fuga. E se você fugir, você fica mais sensível, você não aprende, não ganha o repertório, não ganha recursos para poder lidar com aquilo. Por exemplo, tem uns calos aqui na minha mão.
Tá? Se eu fizer barra fixa e ficar todos os dias fazendo, a minha mão vai criar um mecanismo, calos, né, que são como, por exemplo, a mão vai ficar calejada, ela vai criar resistência e minha mão, de repente, que doía no início, não vai doer mais. Só que se eu ficar muito tempo sem fazer esse exercício, ela volta a se tornar uma mão com uma pele fina e sensível. E quando eu fizer novamente, a mão vai doer novamente. Resumindo, a intenção deste vídeo é falar para você que a sua atitude de fuga do problema, inclusive do pânico e da crise de ansiedade, está provavelmente levando você ou a uma piora constante, se esse é o seu caso, ou a uma não melhora. Por quê? Porque você simplesmente não está aprendendo a lidar com aquilo. Mas não é aprender a lidar para conviver com o problema pelo resto da vida, não. É aprender a lidar para que a sua sensibilidade diminua e aquilo deixe de ser o problema ou se torne um problema muito menor do que era. Você está fugindo disso, essa esquiva experiencial, essa evitação experiencial, essa fuga, ela pode estar acontecendo através de se encher de medicamentos toda vez que você sente uma coisinha. É por isso, inclusive, que se você toma medicamentos, você precisa fazer o desmame antes. Se você toma algum inibidor, algum medicamento, ele pode inibir as suas sensações, as suas emoções. E se você para de tomar medicamento de uma hora para outra, você pode sentir muita coisa, não que seja uma coisa que é anormal. Porém, é uma sensação comum que de repente eu sinto, meus amigos sentem, todos nós sentimos, só que a pessoa que estava se medicando, por não entrar em contato durante muito tempo com essas sensações, ela está mais sensível agora. E por estar mais sensível agora, quando a sensação vem, a experiência dela é como se fosse algo muito mais forte, tá? Se você não se expõe, seu corpo não se adapta àquilo, sua mente não se adapta àquilo, seu cérebro não se adapta àquilo. Então, eu tô te convidando a ou pesquisar sobre o que eu estou te falando. Tem vários livros sobre isso. Você pode caçar um livro chamado Liberte-se das Armadilhas da Procura pela Felicidade. Você pode procurar um livro chamado Saia da Sua Mente, Entre na Sua Vida. Você pode procurar um livro chamado... Tem vários livros de ACT, livros de Mindfulness também, tá? O ACT é uma terapia baseada em Mindfulness. Eu te convido a vir nessa direção agora contraintuitiva se você percebe que nada tem dado certo para você até hoje. Eu sofri de pânico, de crise de ansiedade, desencadeando uma síndrome do pânico até mais ou menos os meus 23 anos de idade. E graças a esse conhecimento, que não era tão vasto como é hoje, eu me libertei dessas crises e nunca mais tive nenhuma crise e, de verdade, me sinto quase como se eu tivesse imune a voltar a ter crises, o que é diferente da maior parte das pessoas que já tiveram crise. Elas se sentem mais sensíveis para ter mais crise, porque não aprenderam a lidar da forma correta com isso. O caminho que você vai seguir agora, se você quiser melhorar, ou você vai estudar. Então leia esses livros, tá? Liberte-se das armadilhas da procura pela felicidade, Saia da Sua Mente, Entre na Sua Vida, Atenção Plena, tá? É um livro de Mindfulness, um azulzinho. Ou você vai... de repente já compreendeu o que eu falei, você vai fazer experiências de tentar uma estratégia diferente, ou você vai buscar terapia. Eu sou terapeuta, atendo há mais de 7 anos, tá? Eu atendo com algumas diferentes ferramentas terapêuticas, não apenas com uma coisa só. E se você precisar de terapia, você pode entrar em contato comigo. Na descrição do vídeo você vai encontrar o meu contato do WhatsApp e você pode também continuar assistindo o meu conteúdo, tá? Que vai ser gravado para ajudar pessoas que estão em sofrimento psicológico nas diversas áreas possíveis. Eu entrei no mundo da terapia porque eu tive muitos problemas e muito antes de me tornar terapeuta eu comecei a estudar, comecei a praticar um monte de coisas e tive êxito em um monte dos meus problemas, consegui superá-los. Eu espero ajudar você que está assistindo esse vídeo a superar esses problemas também, tá bom? Se precisar de um terapeuta, entre em contato comigo aí na descrição. Eu te aguardo no próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre os pilares da terapia de aceitação e compromisso, tá bom? Da ACT, e que vai te ajudar muito também a desenvolver a flexibilidade psicológica, que é uma coisa essencial se você quiser melhorar. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.